Olá, estamos começando mais um Ricardo Mota Entrevista aqui pela TV Pajuçara. Esta semana o nosso convidado é o professor José Aldo Tonholo, que vem a ser aquele escolhido pelos professores, pelos funcionários e estudantes da Universidade Federal de Alagoas para ser o futuro reitor da UFAL. Com nada menos do que 55% dos votos, sem dúvida nenhuma, uma vitória acachapante no primeiro turno. Professor, muito obrigado. Mas é apenas o começo, né? É uma etapa, né, dessa escolha. Eu acho que é a mais importante porque tem um aval da comunidade universitária que o escolheu para ser majoritariamente, né, o reitor da UFAL. Mas tem os próximos passos. Quais são eles? Obrigado primeiro pelo convite, né? A gentileza do convite aqui foi fantástica. E eu acho que nós temos um desafio muito grande pela frente, Ricardo. O processo eleitoral apenas começou, ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é a consulta à comunidade, que é feita pelo DCE, pela Associação dos Docentes e dos Trabalhadores da UFAL. E é uma consulta paritária que passa pelos 3 segmentos. Mas ela é apenas indicativa para a próxima etapa, que é o do Conselho Universitário, que reunido, né, com a sua proporção de 70% dos docentes e 30% de técnicos e discentes, vai escolher agora os 3 nomes que vão compor uma lista tríplice. Mas tem um acordo tácito e moral, eu diria, né? De escolher a partir exatamente da sua indicação, né? Perfeito. Desde o professor Gama, né, que a gente já vem há 9 eleições na universidade, adotando essa proposta de consulta à comunidade, e a consulta da comunidade tem sido corroborada pelo Conselho Universitário e depois o nome levado para a lista, então sextupla, agora tríplice, né, para o Ministério da Educação. E essa é a última etapa, né? Pois é, quanto tempo, professor, isso demora ainda para termos essa confirmação? E todo mundo espera, evidentemente, que haja essa confirmação. A praxe é que o Conselho Universitário corrobore. A nossa reunião do Conselho Universitário vai ser dia 22 de outubro, né? E a partir daí, feita a lista tríplice, o MEC tem até 2 meses, até 60 dias, para fazer a indicação do nome. E o mandato da professora Valéria vai até dia 22 de janeiro. Então, espera-se que no dia 22 de janeiro tenhamos a posse, né, do novo reitor. 55% dos votos de toda a comunidade universitária, acho que poucas pessoas esperavam, pelo menos eu estou do lado de fora da universidade, imaginava uma disputa muito mais renhida, né? E num certo momento polarizada entre os 2 setores, mais à esquerda e mais à direita. Não foi o que aconteceu. Por quê? Eu acho que tem um fenômeno interessante, né? 55% dos votos em primeiro turno já é raro. E num ambiente em que você tem 4 chapas disputando, fica mais raro ainda. Existe um fenômeno duplo, né? De um lado, a comunidade universitária dizendo que o projeto hora que está posto não é mais suficiente. E a comunidade disse que quer uma outra opção. Mas, de outro lado, tinha 3 outras opções, além da gestão atual, que poderiam ter sido escolhidas. E a nossa proposta foi a escolhida, né? Então, eu tenho que levar em conta de que há uma necessidade de mudança, um clamor de mudança na comunidade universitária, mas a proposta que a gente levou foi suficientemente trabalhada para atender a esse clamor da comunidade. Eu tenho uma impressão, e é superficial, reitero, porque eu não acompanhei o processo diretamente, que houve um certo cansaço dessa polarização, e acho que a universidade ela sinaliza para um caminho que pode ser o da sociedade alagoana e sociedade brasileira, né? Essa leitura é perfeita, Ricardo. Você não tem dentro da universidade uma leitura diferente do que tem aqui na sociedade alagoana. Nós viemos lá na universidade de um processo de eleição anterior, de 4 anos atrás, bastante desgastante e que segmentou a universidade. E no meio do caminho teve uma eleição de presidente da República que também influenciou todos os ânimos dentro da instituição. E aí, de repente, você tem que juntar os cacos de uma eleição de reitor, os cacos de uma eleição de presidente da República, né, e fazer uma nova eleição de reitor da universidade. Eu acho que a comunidade da universidade, primeiro, disse claramente que não quer uma mistura do jogo que está acontecendo do ponto de vista político-partidário dentro da universidade.
e a nossa proposta, que era uma proposta suprapartidária, foi acatada. Pois é, como é que o senhor se definiria politicamente? Me desculpe, eu não gosto muito dessa história, né, de autodefinição política, mas enfim, como é que o senhor se definiria considerando as várias correntes que existem na universidade? Eu acho que essa foi Que a é um beleza. lugar plural, deve Pois ser é. sempre um lugar plural. Essa palavra é uma palavra-chave que foi bastante usada, inclusive, agora nos debates, né? A universidade, ela é plural e ela é diversa. A gente não pode fugir à diversidade, senão não é universidade, senão é eugenia. E acho que cada uma das pessoas tem direito de ter o teu posicionamento político e ideológico. O que a gente não pode permitir é que a universidade tenha uma bandeira. A gestão da universidade, ela tem que atender os preceitos acadêmicos, dando toda a liberdade de que os seus componentes tenham as suas preferências político-ideológicas. Então, eu acho que isso ficou claro e a nossa proposta, em parte, foi acatada por conta disso. Não queremos a influência externa político-partidária dentro da instituição. Queremos uma gestão técnica com preceitos acadêmicos em que tenhamos, inclusive, a liberdade de expressar as nossas preferências. Sejam elas quais forem, né? Quais forem. Como distensionar, professor, a universidade em tempos, repito, tão polarizado, em que as pessoas... Essa história de rede social, que eu acho uma praga, uma tragédia, uma doença social, como é que o senhor acha que é possível distensionar? A gente trabalhou agora na proposta duas palavras-chave que foram compradas pela comunidade e que têm um senso de comportamento embutido muito forte. Uma delas é a questão do acolhimento. Quem trabalha em qualquer local fica mais tempo nesse local do que fica na sua própria casa. Então é importante que esse local seja um local habitável, que seja um local leve, né, construtivo. E a gente trabalhou as palavras acolhimento e pertencimento, que tem um sentido muito forte. Uhum. E a gente tenta transportar a possibilidade de ser acolhido para ficar bem no nosso ambiente de trabalho. E isso significa exercer a tolerância de um lado, o diálogo do outro, respeito fundamentalmente, né? Que são transversais, né, à manutenção da boa convivência, ainda mais no ambiente universitário, com toda essa diversidade de pensamento. Se a gente não exercitar a tolerância o tempo todo, e se as pessoas não se sentirem pertencentes à instituição, o ranço vai permanecer. Professor, eu vi uma palavra aqui, enfim, no seu programa de ação da sua chapa, que é emblemática sobre vários aspectos, e eu acho que provoca arrepio em muita gente dentro da própria universidade, pela confusão que às vezes transparece, que é empreendedorismo. Como lidar com isso, a gente vai saber daqui a pouco.